Fala, meus outros eus. Vim fazer uma extensão daquele vídeo sobre guias espirituais e magia negra, certo? Fazer uma extensão porque deu uma certa polêmica ali. Bom, primeira coisa, me perguntaram sobre os orixás. Orixás são arquétipos, tá? São energias primordiais. Arquétipos são as energias que foram feitas antes de tudo para ter uma base na criação. Então, tudo que vocês conhecem no mundo físico hoje tem um fundamento arquetípico, ou seja, por exemplo, uma cadeira, tá? Se eu falo uma cadeira, na hora vem a imagem de uma cadeira perfeita no seu perfeito estádio, do seu perfeito estado, tá? Você tem uma imagem da comparação da cadeira. Se você vê uma cadeira quebrada, você sabe que ela está quebrada porque você tem a figura arquetípica dessa cadeira na sua mente. Então, assim como por exemplo, a cadeira, qualquer coisa que você conheça, tá? São as figuras dos orixás. São figuras arquetípicas. Quando você diz que fulano de tal é filho de tal santo, é filho de Iemanjá, filho de Oxum, significa que a essência arquetípica daquela pessoa é aquele orixá. Então ela atribui as características daquele orixá. Isso não vem da religião africana, tá? Isso já vem de muito tempo atrás. A gente tem, por exemplo, tem como fazer comparações de arquétipos. Artemis com Yansan, por exemplo, Afrodite com Oxum ou com Iemanjá, tá? Então, todos nós nascemos com uma certa estrutura arquetípica, e daí vem essa questão de você ser filho de determinado orixá, ok? Os orixás são energias arquetípicas, o que significa que nunca viveram na Terra, tá? Eles são a estruturação do planeta como vocês conhecem. Agora, outra questão que é a extensão daquele vídeo. Eu cheguei a falar o seguinte, que umbral não existia, isso trouxe polêmica, tá? O que acontece? Gente, tudo que prende vocês a medo é, na verdade, uma manipulação, uma manipulação da estrutura que a gente vive, o que as pessoas gostam de chamar de Matrix, né? Para te manter ali no cabresco. Então, na verdade, se você for olhar para todas as religiões, todas elas têm alguma forma de punição, tá? E se elas têm uma forma de punição, você agrega a punição a um Deus punitivo. E se você agrega um Deus punitivo, seu nível de consciência não pode subir, tá? Ai, não, Camila, mas não é uma questão de punição, é pagar pelo que se faz. Bom, então vamos pensar assim, tá? Uma pessoa que faz mal a outra pessoa, ela está num nível de consciência baixíssimo, o que significa que ela está com uma distância muito longa da fonte, o que significa que o nível dela de infelicidade é muito grande, o que significa que ela está passando por muito sofrimento, porque, gente, é óbvio, só basta você olhar para sua vida. Se você está um dia feliz, se você está um dia bem conectado com a fonte, você sai, você dá bom dia pro porteiro, você se toma uma fechada no trânsito, compreende aquela pessoa. Por quê? Porque o seu nível de conexão com a fonte está elevado. Agora, se você está com um nível de desconexão com a fonte, não desconectado, porque desconectado a gente nunca fica, tá? Mas se você fica um pouco distante da fonte, você já olha pro porteiro, você sente raiva dele, né? Se você toma uma fechada, você manda o outro tomar no cu, certo? E você não está se sentindo bem ali. Então, a punição é o próprio afastamento da fonte. Não tem essa de que depois você será punido, tá? Isso é uma forma de controle para que todos nós sejamos bonitinhos ali, arrumadinhos do jeito que todo mundo quer, para que todo mundo se torne igual, certo? É para encontrar um meio termo, uma grade, né, de formar pessoas com caráter igual, sendo que na Terra nós viemos para experienciar as diferenças. Ai, Camila, mas o Hitler foi um puta filha da puta, olha só tudo que ele matou, então quer dizer que ele não foi pro inferno, nem pro umbral, e que ele não pagou isso? Gente, vamos entender, tá? Vamos pensar sobre Hitler o seguinte, o Hitler foi uma pessoa, tá? O ódio que as pessoas tinham dos judeus era enorme.
Era uma comunidade inteira com ódio dos judeus. Chegou uma pessoa e concretizou o que toda aquela sociedade estava emanando. E aí a responsabilidade vai cair em cima de uma pessoa que também foi conduzida por toda aquela situação. Não estou dizendo que ele foi uma vítima da sociedade que nasceu. Não, ele nasceu com um pouco mais de inteligência para fazer o que, na verdade, todo mundo queria, tá? O que todos os alemães estavam querendo. Porque eles não gostavam dos judeus, certo? Então ali, quando existe uma cena de massacre ou uma coisa muito grande, é um ódio que está generalizado e condensou em uma pessoa, e uma pessoa foi lá e fez, tá? São anos e anos de raiva que veio através de uma catarse, certo? E aí, o que acontece? Ah, agora ele tá no inferno? Não. Em que nível de consciência essa pessoa estava quando fez isso, certo? Não adianta, gente. Morreu, remerge diretamente para a fonte. Qual que é a dificuldade de compreender isso? As pessoas não entendem o que é a vida na Terra, tá? Se vocês forem dar uma olhada, tem uma pessoa, Tom Campbell é o nome dele. Eu gosto muito da forma como ele explica o que é a vida na Terra. Ele explica a vida na Terra como se fosse um jogo de videogame, tá? Então eu tô aqui fora desse jogo de videogame jogando Street Fighter com o meu amigo, tá? Isso aí foi até uma coisa que os Abrahams trouxeram pra mim. E aí acabou que coincidiu com o que o Tom Campbell fala, né? E bateu as informações, então eu tô lembrando disso agora. Tô jogando Street Fighter, tô arrebentando meu amigo aqui no Street Fighter. Só que eu tô fora do jogo. E eu tô consciente que eu estou fora do jogo. A vida aqui na Terra é que a gente está inconsciente, que a gente acha que aqui é a realidade. Mas a realidade não é aqui. Isso aqui é apenas um jogo. Entende? Então, a partir do momento que você deixa o corpo aqui, você remerge para total da sua consciência, para o total bem-estar. E aí você se dá conta de que, na verdade, tudo isso aqui era um jogo. Um jogo do qual você veio para experienciar os contrastes, porque da onde você veio não tem contraste. Só tem energia positiva, good vibes. E aí fica aquela monotonia, certo? Meio sem sal, sem açúcar. Você veio para cá para experienciar. E a experiência é contraste, ou seja, o que as pessoas chamam de coisas negativas, tá? E dentro desses contrastes você consegue reconhecer o que é o positivo. E no meio desses contrastes de indas e vindas de roda da fortuna, que gira, gira, jequiti, certo? Você consegue discernir emoções, consegue viver mais coisas, tá? Então, é muito fácil, por exemplo, chegar e culpar o Hitler por ter matado os judeus, quando na verdade existia todo um grupo que tinha raiva há muito tempo dos judeus. Então, quer dizer, somente o Hitler vai pagar? Certo? Hoje, quando a gente vê o que fazem com... né, aconteceu esse tempo atrás aí que o policial matou um moço negro lá nos Estados Unidos, certo? Aquilo é um acúmulo de raiva do monte de gente. Não é específico dele, tá? É um monte de energia, porque para aquele cara chegar e fazer... Lembra que eu falo para vocês? Nós somos antena, nós captamos sinais, tá? Se você acessa uma frequência errada, você recebe informação ali a rodo. Então, ele emana uma frequência, dessa frequência, de vários pensamentos de outras pessoas racistas se juntaram, ele foi lá e cometeu o ato. Então, quando existe um assassinato, ou quando existe um massacre, ou qualquer coisa que existe, não é uma pessoa que está cometendo aquilo. São todas. É eu, você e todo mundo. Todo mundo é responsável pelo que aconteceu lá. Porque ele pegou a energia de todo mundo. E a energia elas por elas, tá? Deu naquele resultado. Então, o massacre que o Hitler fez, ou qualquer outro tenha feito, ou as Torres Gêmeas, ou o cara que matou outro cara, não foi uma pessoa, certo? Foram todos. Existe responsabilidade minha, responsabilidade de vocês, mesmo que não gostemos disso. É assim que a coisa funciona, tá? É um acúmulo de energia que veio de mim também, porque eu não evoluí o suficiente. Porque se isso aconteceu na minha realidade... Se eu vi isso acontecer, ou se eu estou sabendo disso, eu tenho responsabilidade sobre o que aconteceu. Porque faz parte da minha vida.
Porque eu estou presente. E se eu estou presente, eu ressoo com isso. Então quer dizer que eu tenho sim responsabilidade, certo? Então eu tenho tanta responsabilidade quanto o cara que matou, tá? Quanto o Hitler, porque eu sei dessa história, certo? Eu tenho tanta responsabilidade quanto eles, né? E mais responsabilidade ainda se eu estou julgando ele, se eu estou julgando a atitude dele. Porque quer dizer, eu tô tirando o meu da reta, quando na verdade eu tive participação sim no que aconteceu. Eu tive porque eu tenho consciência coletiva, eu tenho os meus antepassados que estavam lá, que contribuíram para aquilo, para aquele medo, para aquele nervoso, para aquele ódio, certo? Então, assim, então, se fosse assim, todos nós seríamos punidos. Todos nós seríamos punidos. Agora, eu quero abrir mais uma chave para a questão de suicídio, tá? Porque aí vieram me dizer, ah, então, mas e quem se mata? Então quer dizer que não tem nada, que não tem problema nenhum. Eu não gosto de falar muito nisso porque pode parecer que eu estou incentivando alguém a se matar, tá? Mas a questão é a seguinte, todo mundo, sem exceção, se suicida. Todo mundo sem exceção. Porque quando você veio pra Terra, era promessa pra sua vida, bem-estar, benevolência, prosperidade, ok? Era promessa e é promessa pra sua vida tudo isso. Se você se distancia da fonte e se mantém distante da fonte por muito tempo, numa vibração de 20 ou 30 Hz, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ter um acidente, ou você vai ficar doente, mas de fato todo mundo se mata. Inclusive as pessoas que morrem dormindo, tá? Porque elas não querem mais estar aqui. Ai, não, mas ela não, mas acho que não. A minha avó, nossa, ela super queria viver. No inconsciente dela, ela não queria mais. A vibração dela já não estava compatível mais. Ela precisava reemergir para o bem-estar. Tem a necessidade de reemergir para o bem-estar, porque é promessa para sua vida. É como se dissessem assim, olha, eu vou te colocar... Quer assistir o filme? Se você não gostar desse filme que você está assistindo, você sai e vai assistir outro filme, tá? Nós somos livres. Então não tem diferença entre a pessoa que cata uma arma, dá um tiro, ou da que se joga de um prédio, ou da que morreu de câncer. A que morreu de câncer criou o câncer. A que atirou na cabeça, a outra se jogou do prédio. A que, sei lá, sofreu um acidente. Ai, nossa, ela foi vítima. Não existe vítima, gente. Não existe. O tempo todo nós estamos criando a nossa realidade, tá? E aí o que acontece? Não gostou do filme por qualquer motivo, tá? De qualquer forma você vai sair do filme que você está vivendo. Ou vai se matar, ou vai morrer sem querer, ou vai cair e bater a cabeça, ou vai pegar uma doença, certo? E aí não tem essa de ser punido, porque você já está sendo punido por estar distante da fonte. Imediatamente você remerge ao bem-estar. Tá? Acontece que a historinha que foi criada, que foi contada para condicionar todo mundo a ser certinho, quando na verdade você só vai ser certinho e correto se você juntar o seu ego com a fonte, né? Não é através do medo que você vai ser certinho, porque o que acontece, né? Vira sombra. Eu até falei nisso num vídeo aqui, que eu falei sobre, pessoas que acusam as outras que roubam, né? Ai, mas nossa, ele rouba, tá? Se largar essa pessoa sozinha, se ninguém vê e ela tiver a oportunidade de roubar, ela vai, porque é sombra. A questão é a seguinte, tá? Morreu, remerge ao bem-estar. Prova disso é que eu fiz teste, 4 ou 5 pessoas que faleceram, que estavam ali em 20, 30 Hz, assim que elas faleceram, imediatamente foram para 1000 Hz. Eu medi no meu pêndulo, tá? Então, não tem essa. Uma chacina ou qualquer coisa que aconteça também tem a sua participação. Então, todos nós estaremos no inferno, no umbral, pelo resto da vida, ou no umbral não, porque, o umbral é um pouco mais suave, né? Os espíritas criaram uma coisa um pouco mais suave, que a pessoa fica ali até se arrepender. Gente... Até se arrepender, vocês vivem arrependidos. Todo mundo vive arrependido. A maioria das pessoas vibram baixo porque vibram na culpa. Vibram no arrependimento, na tristeza. Quer dizer, já passa a vida inteira no arrependimento. Porque inconsciente já cria aquela coisa de que eu estou errado. Você já nasce pecador. Todo mundo já enfia na tua cabeça que você não merece nada.
Como que você vai ficar no umbral esperando se arrepender? Você já passa a vida inteira arrependido, você só sai dessa energia se você despertar. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, eu acho que ficou claro, né? Ficou claro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, bota aí nos comentários. Se quiser discutir mais sobre esse assunto, a gente estende isso, ok? Um beijo e até a próxima, meus outros